Olá, duas pessoas da mesma congregação são aspirantes ao ministério. Como que a IELB resolve isso, né? Quando acontece no âmbito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como que se resolve essa questão? O Bruno me faz essa pergunta e acrescenta outra, né? Como se deve proceder nessa situação? Eu preciso dizer assim que no âmbito da IELB isso nem chega a ser uma questão problema, né? Não é um problema e não há muito o que fazer assim. Então eu nem sei se eu posso responder bem como proceder, porque entre nós não há dificuldade nesse sentido. Eu explico por quê, né? No âmbito da IELB é normal e é tranquilo que uma congregação envie duas pessoas ao mesmo tempo ao seminário. Não é normal no sentido de que é comum, acontece todo dia. Mas aconteceu no meu caso, por exemplo, quando eu fui ao seminário, foi junto, né, simultaneamente, um amigo meu da congregação, padrinho da minha filha mais velha. Inclusive, quando eu me decidi, né, eu vou ao seminário, eu conversei com ele, eu sabia que ele tinha uma vontade antiga de servir como pastor, mas estava naquele período de, será que é isso mesmo agora, né? Será que eu penso um pouco mais? E eu não o convenci de nada, mas eu o incentivei a que fosse ao seminário naquele momento. Nossas famílias, então, foram ao mesmo tempo ao seminário, né? Isso não era um problema, porque nós dois membros lá da congregação de Belo Horizonte queríamos ser pastores, mas não existia uma ideia de ser pastor naquela congregação específica, né? Isso não existe na IELB. Nós queríamos ser pastores. Onde? Onde era uma questão ainda em aberto, né? Onde vai acontecer de sermos pastores? Hoje, eu sou pastor no interior do Rio de Janeiro, em Miguel Pereira, e o Rafael é pastor na Guatemala, né? É isso que aconteceu. Anos depois daquela conversa que nós tivemos, anos depois daquela vontade inicial, né? Anos mesmo, né? Depois daquela conversa, me parece que 7 anos depois é que nós soubemos para onde iríamos. Não é, então, um problema por isso, né? Querer ser pastor não significa querer ser pastor ali. Me parece que na IELB não deve haver nenhum caso, e talvez, bom, é difícil isso, né? Mais de 100 anos de história, a gente sempre pode pensar, lá em 1940 teve um caso, mas eu não conheço nenhum caso de um pastor que, assim, saiu da sua congregação de origem, foi enviado ao seminário, formou-se ali e voltou para a mesma congregação de origem para ser pastor. Eu não conheço um caso. Talvez seja mais possível acontecer de um pastor sair da sua congregação de origem e ir para o seminário, ser pastor em outro lugar ou em outros lugares e em algum momento da sua vida ser chamado para ser pastor naquele lugar de origem, né? Não conheço também nenhum caso, mas me parece mais plausível que aconteça inclusive hoje. Mas a expectativa e a vontade nunca é essa, né? A expectativa da pessoa nunca é essa. Eu conheço algumas pessoas que têm assim, um apego muito grande à sua cidade, né? Nossa, minha cidade é maravilhosa, eu queria voltar para lá. Mas são poucas pessoas assim e elas sabem que não funciona assim, né? Então não existe um movimento nesse sentido, né? Uma vontade que chegue a alguma ação prática, né? Não existe, pelo menos eu não sei disso. É normal entre nós isso do envio para um lugar diferente. Mas a pergunta, me parece, surge a partir de um contexto completamente diferente, em que a pessoa é um aspirante ao ministério ali naquela congregação. E aí sim nós teríamos muitas dificuldades. Porque mesmo se você pensar assim, no âmbito da IELB, se dois pastores têm até vontade de serem pastores no mesmo lugar, né, que pode ser perto do lugar de origem, pode ser qualquer outro lugar. 2, 3, 4 pastores, não sei. Não é o pastor que escolhe onde ele vai ser pastor. É a congregação que escolhe quem será o seu pastor. É a congregação que envia um chamado para um pastor. O pastor pode até recusar um chamado ou aceitar, mas não é ele que decide, eu quero e eu vou ser pastor ali. A congregação que decide. Como que ela decide? Ela sabe os pastores que estão disponíveis, ela organiza um processo de chamado pastoral que inclui
conhecimento do perfil de cada pastor que está disponível e que inclui uma votação. Isso é democrático, a congregação precisa escolher o seu pastor. E não pode haver, é um detalhe que às vezes fica esquecido, me parece muito importante, não pode haver rejeição de um nome por parte da congregação. É claro que nem sempre, ou quase nunca, vai haver uma votação 100% em uma pessoa específica. Não tem problema, né? Ela teve 60% dos votos, pastor fulano. Ok, mas os outros 40% que não votaram nele, que votaram em outro pastor, não rejeitam aquele que a maioria escolheu. Se houver o caso, por exemplo, assim, ele teve 70% dos votos, mas tem duas famílias ali que têm um argumento sério para dizer assim, nós não o reconhecemos como pastor por causa disso. Então, a congregação não pode chamar esse pastor. Por quê? Ele não precisa, ele precisa dos votos da maioria, mas ele precisa ser reconhecido como pastor por toda a congregação. Isso é um detalhe que eu acho importante. Não sei também de ter acontecido isso, ouvi coisa da história assim também, mas uma coisa bem longe. Casos muito específicos, assim, uma experiência que uma família tinha tido com um pastor, mas isso é coisa de tempos de televisão em preto e branco ainda. Agora, como ajudar uma congregação que não seja da IELB, que não esteja envolvida nessa cultura, nesse modo de organização, a resolver o problema quando duas pessoas querem ser pastor e essa vontade é para ser pastor dessa sua congregação. Eu acho isso muito complicado, porque é difícil ter uma objetividade aí. As pessoas têm amizades na congregação e mesmo se faz uma votação, é difícil que essa votação seja feita com base nas aptidões da pessoa e nas necessidades da congregação, do trabalho da congregação. Tende a haver uma questão muito mais pessoal envolvida ali, das amizades, das famílias, das influências, da preferência do pastor. Isso me parece muito complicado. Eu não sei assim como resolver. Se não há a possibilidade de ter um envolvimento para além da congregação, participação de um sínodo, que faça com que essa vontade de ser pastor não se restrinja a essa congregação, se precisa haver essa restrição mesmo. Eu acho que o que se pode tentar é que o pastor da congregação, o pastor que está em exercício, procure conduzir a congregação a essa maturidade para que ela saiba escolher conforme aptidões e necessidades e não conforme preferências pessoais. E aí, se há necessidade de um pastor somente, é óbvio que uma pessoa só que vai exercer o ministério ali. Se a outra não pode exercer o ministério em outra congregação, não vai ser pastor, Eu acho triste isso, eu acho que não precisa ser assim. Mas se a coisa está organizada assim, me parece que buscar essa objetividade, me parece que buscar essa com muita mansidão, com muita tranquilidade, é o único caminho. A questão que fica é possível isso acontecer assim? E esse pastor que vai conduzir a congregação a ter essa maturidade, ele terá ele mesmo essa maturidade? Ele terá essa imparcialidade? Não é simples, não é simples. Por isso, eu gosto das coisas como estão no sínodo de que participo. Eu acho que as coisas estão bastante bem assim. Tem gente que pergunta até, mas você não teria vontade assim de poder escolher? Na verdade, tem muita gente que até que pensa no ministério e já fala assim, mas não é chato isso de não poder escolher ser pastor aqui? Teve gente que já me falou. Eu não acho. Eu até assim, talvez no meu caso seja mais fácil dizer isso, porque eu nunca morri de amores pela minha cidade de origem. Eu gosto de Belo Horizonte e tudo mais, mas nunca vi como um lugar maravilhoso, assim, nunca tive dificuldade de me adaptar também em outros lugares. Mas eu acho bom que a gente não tenha essa vontade, essa limitação, essa mente assim que pensa ser pastor aqui. Eu quero servir a Deus, eu quero servir a igreja, e a igreja não está ali somente. A igreja está
é muito mais ampla do que aquilo, né? E essa experiência também de sair, também tem essa questão, né, que tem gente que fala, por que ter que ir lá para o seminário, né? Pois é, isso implica em dificuldades, mas essa experiência de sair também, de se envolver com um lugar diferente, com pessoas diferentes, isso enriquece na formação do pastor, né, e da vivência que contribui para o exercício do ministério também. Não é um problema, na verdade, eu vejo como uma oportunidade. Algum pastor da IELB tem vontade de voltar para a sua cidade de origem desde o início? Já ouvi comentários, como eu disse, mas todos sabem que não funciona assim entre nós, né? E da minha parte eu vou dizer, que bom, né? Que bom. Eu gosto que seja assim, eu gosto que não haja esse tipo de coisa, né? Se uma congregação pudesse escolher alguém da sua casa, né, alguém dali, não que fosse errado, né, não que fosse errado, mas eu acho que a gente entraria nesse contexto em que suspeitas são levantadas, questões pessoais são levantadas e dificuldades se avolumam, né? É isso, eu pensaria na possibilidade de uma organização diferente, de um entendimento diferente sobre possibilidades de exercício do ministério e a não restrição a uma congregação. A vida congregacional ela é importantíssima, mas a congregação, me parece, não deveria ficar fechada e cercada como que ilhada, né, no meio da igreja. Não sei se ajuda, né, porque como há uma diferença muito grande de contexto, eu tenho alguma dificuldade assim, e reconheço que se eu vivesse num contexto assim de congregação isolada, ser pastor é ser pastor ali, eu não saberia como lidar com isso. Eu vejo mais obstáculos do que oportunidades, né, nesse sistema assim. Vamos conversando, né? Se eu não respondi, se há uma pergunta que se desdobre a partir dessas, por favor, né? Quem fez a pergunta, Bruno, pode continuar a conversa aqui, e qualquer outra pessoa também que tenha outra perspectiva. Bênção de Deus e até a próxima.